Aleluia! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os queridos irmãos e queridas irmãs. Hoje é mais um dia e mais uma oportunidade que nos dá o Senhor de falarmos do seu amor e dos cuidados do nosso Pai para com cada um de nós. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte e quero, junto com você, compartilhar da poderosa palavra de Deus. Em nome de Jesus, abra o seu coração. O tema de hoje, Deus do universo e da alma. Tema bem sugestivo, não é? E nós vamos para o Salmos 19. Estamos iniciando 2018, salmodiando ao Senhor. E eu convido você a ler junto comigo. Que diz: os céus revelam a glória de Deus. O firmamento proclama a obra de tuas mãos. Um dia discursa sobre o outro dia, e uma noite compartilha conhecimento com outra noite. Não há termos, não há palavras, nenhuma voz que dele se ouça. Entretanto, sua linguagem é transmitida por toda a terra e sua mensagem até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento, como um feliz herói a caminhar em sua jornada. Parte de uma extremidade dos céus e percorre o caminho até outro extremo. Nada escapa ao seu fulgor. A lei do Senhor é perfeita e revigora todo o ser. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. Os preceitos do Senhor são justos e proporcionam alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são cristalinos e iluminam o entendimento. O temor do Senhor é puro e permanece eternamente. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas igualmente justas. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro refinado. São mais doces que o mel, do que gotas de favo. Por suas ordenanças teu servo é esclarecido, e existe grande recompensa em a elas obedecer. Quem pode perceber os próprios erros? Purifica-me dos que ainda não me são claros. Da mesma forma, livra o teu servo do orgulho, para que ele nunca me domine. Então experimentarei integridade e serei inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu vingador. Mais um Salmos de Davi. O que nós podemos aprender com esses salmos? O Deus que cria o universo e o sustenta é o mesmo Deus que cria a mim e a você e nos sustenta. O livro de Salmos é muito lindo quando ele é lido e compreendido na dimensão daquele que fala com Deus. Como é bom ouvir as palavras que partem das entranhas do coração de um homem que servia a Deus e estava muito disposto a conhecer a vontade de Deus, mas que tinha obrigações para conhecer Deus. Estes salmos mostram a excelência e a utilidade e nos ensina como tirar proveito dos ensinos entre Deus e o homem. Esses salmos consistem em algumas partes distintas, onde o salmista celebra a revelação do poder e majestade de Deus sobre todo o universo. Céus revelam a glória de Deus. Quando nós pensamos isso, nós podemos nos lembrar que pesquisas científicas mostram que, de fato, o universo tem um som.
Um dia discursa sobre o outro dia e compartilha conhecimento com a noite. Mas como diz o salmista, não há palavras nenhuma, não há voz que dele se ouça. Apenas é emitido um som. Muito bom. O salmista também fala sobre celebrar a beleza moral e o poder que a lei de Deus nos traz. Alguns aspectos que ele destaca vendo a sua própria vida, vendo a lei funcionar na sua vida. Uma oração que ele faz, incluindo um perdão, incluindo para que Deus preserve a mente dele e também aceite ele. A identidade desse Deus, do Criador do universo. A pedra revelada, a rocha revelada no Novo Testamento, Jesus, em que muitos viveram naquele tempo, numa expectativa de que um dia surgiria a revelação plena deste Deus, e que nos faz compreender a majestade de Deus e manifestação dele e do seu amor a toda a humanidade. Quando nós pensamos acerca deste Deus, do seu poder, da obra da criação, compreendemos o quão ele é grande e quanta graça ele tem derramado por sobre as nossas vidas. A lei de Deus, como Davi diz, os seus preceitos, mandamentos, são para serem aplicadas na nossa vida, incorporada no nosso dia a dia, trabalho, lazer, casa, família. A lei de Deus não deve ser fardo para as pessoas que a ele servem. A lei de Deus deve ser um reflexo da santidade de Deus. A lei de Deus deve ser, como o salmista diz, alegria para aquele que busca compreendê-la de coração. A lei de Deus deve trazer um jugo suave e leve, deve trazer vida e paz. Se você não está assim, então a lei de Deus hoje, a palavra de Deus hoje, pode alcançar o seu coração. Esses salmos é a revelação de Deus sobre toda a obra criada, inclusive eu e você. Acho interessante a epígrafe que está na minha Bíblia, porque diz o Deus do universo e o Deus da alma. Ou seja, o seu Deus. Aquele que dos céus anuncia a sua glória, que é invisível a proporção dessa glória, porque a gente não alcança todos os universos, nem mesmo a tecnologia consegue alcançar as galáxias e todas elas com perfeição. Este é o Deus que sustenta todo o universo pelo poder da sua palavra. E também é o Deus que nutre a minha mente, a sua alma, para que eu e você venha ser sustentado por essa palavra. Eu pergunto, hoje, o que sua alma tem diariamente falado com Deus? Será que você tem contemplado toda esta criação no seu íntimo? Será que Deus tem se revelado para você através de todas as coisas criadas? Como você acorda? Será que você contempla a grandeza desse Deus e reflete que Cristo é a plenitude do Deus invisível, tornou-se homem e revelou-se a toda a humanidade? Será que você compreende essas verdades bíblicas? De uma parte, de uma extremidade dos céus, e percorre o caminho até o outro extremo, nada escapa do seu fulgor. Será que você compreende que Ele produz vida, não morte? Ele justifica, não condena. Ele alegra, não lhe faz pesar o coração. E ainda como sua palavra nos causa tristeza, é para arrependimento, mas logo produz alegria e fruto de justiça. Acho muito interessante
Quando Davi diz: quem pode perceber os próprios erros? Muitas vezes entramos em procedimentos na nossa vida que são cíclicos. Há coisas que fazemos sem nem perceber que praticamos. Não é verdade? Para a psicologia se diria que são coisas do inconsciente, reações que muitas vezes são impensadas e são frutos de aprendizagens ou traumas, por assim dizer, vividos. Bom, aqui está o caminho da cura. Quem pode perceber os próprios erros? Deus nos ajuda a percebê-los. E Ele não vai nos condenar nisso, mas purificar-nos dos que não são claros. Quando a vida de uma pessoa está diante do Senhor, quando a vida de um servo, de uma serva está diante do Senhor, eles não têm prazer em ficar no erro. Logo, quando o véu dos nossos olhos é rasgado, quando a revelação chega, o entendimento vem, nós conseguimos alcançar o favor de Deus e as palavras, o meditar no nosso coração vai nos moldando e nos levando a um caminho de santidade. Será que isso tem acontecido com a sua vida? Esta é uma palavra de Deus. É uma palavra de sabedoria. É uma palavra que muda a percepção que muitas vezes nós temos de nós mesmos. Aprendi ao longo da caminhada uma seguinte coisa: eu não poderia nem olhar para mim mesmo, nem poderia olhar para as pessoas, nem deveria julgar os outros, nem julgar a mim. Aprendi com Deus que a minha fé deveria ser olhando para o autor e consumador dela. Ao olhar para mim, poderia perceber as imperfeições, correr o risco de me julgar e me condenar e dizer não sou digna nem merecedora e parar na caminhada. Mas quando eu olho para Jesus, compreendo que de fato a graça e a bondade do Senhor alcançou pessoas como nós, pecadores. Ora, Ele mesmo falou: eu não vim para os sãos, mas para os doentes. E todos nós que fomos afetados pelo pecado, precisamos da grandeza desse Deus, Criador do universo. Precisamos da pureza da sua palavra para santificar a nossa mente. É a Bíblia que diz que nós devemos consagrar ao Senhor espírito, alma e corpo, e devemos manter irrepreensíveis até a sua vinda. O corpo muitas vezes não quer obedecer, como o próprio Paulo diz: ora, aquilo que não quero, isso eu faço, mas o bem que eu quero fazer, não faço. Pois é por isso que ele entendeu o que era o governo de Cristo sobre o seu corpo. Por isso que ele disse: eu esmurro o meu próprio corpo, para que, tendo pregado a outros, não venham mesmo a ser reprovado por Deus. E também aprendi que na caminhada não podia ficar olhando para as pessoas, porque olhando para elas veria a imperfeição delas. E isso tomaria uma dimensão e uma proporção de tentar corrigir todo mundo. E graças a Deus que Jesus nos ensina. Ele nos deu o Espírito Santo. E aquele que inicia uma obra em alguém, aleluia, ele é fiel para concluir até a sua volta. Se você é um filho de Deus, é uma filha de Deus, você deve estar entendendo esta palavra e o valor que ela tem para você e para mim. Davi, ele está aqui falando dos astros, do ciclo do sol, da lua, para exaltar o Senhor. E você pode amanhecer o seu dia sendo grata a Deus por este ar que você respira, por poder abrir os seus olhos e contemplar as coisas criadas. Bom, não é só de pão que vai viver o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ao olhar para a criação,
lembre-se de Deus. Ao olhar para si, lembre-se de Deus. Ao olhar para os outros, lembre-se de Deus. Davi usa essas figuras de linguagem muito encontrada na mitologia babilônica, dos assírios, dos babilônicos, para fazer questão de frisar algo magnífico: o poder deste Senhor, sustentador de um universo. Somente isso, o universo, o céu inteiro, para ele é como uma tenda, é como uma simples tenda. Davi usa esta expressão de linguagem para dizer como ele é grande e como nós somos pequenos. Que nós venhamos a reverenciar a obra da criação. Que nós venhamos a contemplar as coisas criadas e enxergar Deus nisto. Glorificar, porque Ele sustenta todas as coisas pela sua lei, pela sua palavra. E Ele, de fato, tem sido fiel na vida de nós, pecadores, que temos procurado viver uma vida santa, separados do pecado, diante de Deus, vivenciando o que Davi diz aqui, o temor do Senhor. Vivenciando o que Davi diz aqui, a lei perfeita e que revigora todo ser. Se nós crêssemos na profundidade desta palavra, aleluia, não haveria tanta gente abatida, depressiva e desanimada, ou ansiosa, preocupada, aflito, sem esperança de vida, porque a lei do Senhor é perfeita e revigora todo o ser. De repente você pode estar precisando de força e Ele faz forte o cansado. De repente você pode estar precisando se colocar de pé e ao fraco Ele faz forte. De repente você pode estar precisando de graça e a graça dele pode ser acrescentada e pode ser o bastante para você passar por toda esta situação. Em princípio, eu peço que você acredite, confie na palavra do Senhor. De repente você tem complexos de inferioridade, está aqui. A palavra do Senhor é tão perfeita que transforma os mais humildes em sábios. Bom, eu não sei qual o seu caso, mas de uma coisa sei, Ele escolheu os que não são para confundir os que são. Como é bom saber que Deus não joga no lixo aquilo que de lá veio. Ele verdadeiramente transforma. O mundo poderia considerar-nos escória, poderia nos considerar lixo, e lixo sem jeito. Com Deus não é assim. Ele é o Senhor que purifica os erros que ainda não te são claros e te estabelece em verdade, em justiça e em santidade. E se você está precisando agora, nesta noite, de alegria, pois bem, Ele também proporciona alegria ao seu coração. Tudo isso porque nós cremos que a palavra dele é verdadeira e fiel. Não busque soluções rápidas. Busque a Bíblia. É ela que fundamenta todo o teu ser e que dá a estrutura que você necessita. Vamos orar? Pai, em o nome de Jesus, queremos colocar, Senhor, diante da tua presença todo o nosso ser. O Senhor que é Criador dos céus e da terra. O Senhor que revela a sua glória por toda a terra e a sua mensagem até os confins do mundo. O Senhor que faz desse universo uma tendinha, nos conhece. Conhece a nossa estrutura.
Conhece, Senhor, que nós estamos precisando do seu socorro. Sabemos que não temos condições alguma, mas a sua palavra revigora todo o nosso ser. Seja força, seja alegria para nós, seja o Senhor agora esperança para nós, seja o Senhor motivação para nós nessa caminhada, seja o Senhor sabedoria para os humildes nessa caminhada, seja o Senhor, o nosso Deus, governe sobre o nosso espírito, alma e corpo. Em nome de Jesus, purifica-nos, ó Pai, pelo poder da Tua palavra e que nós venhamos, em nome do Senhor, a receber a Tua alegria, Pai, para que diante da Tua presença possamos proclamar alegremente que o Senhor é Deus que nos sustenta, assim como ao seu universo. Reconhecemos a Ti e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém.